Vamos lá, então. Vamos lá. Hoje aqui no Papo Alinhado estamos com ela. A musa maravilhosa. Eu sou muito fã, gente. Eu tô fingindo normalidade aqui com Luísa. A musa, dentista, Empreendedora. empresária, gata, Musa. linda, maravilhosa. Luísa Caldi! Caldi! Seja Ai, bem-vinda! obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Eu amei esse nome, Papo Alinhado. Quem Você inventou? Você viu? Foi Surgindo, foi né? surgindo, eu acho. É. Veio. Amei. Viu? A gente queria um papo que remetesse alguma coisa de ortodontia também. Tudo a Aí ver. ficou Papo Alinhado. E vai ser meio desalinhado também. Também, super. Exato. Vai ser o que ele tiver que ser. Ele é livre. Ele é livre, gente, Se sem ele quiser definições. ser. Porque o alinhamento, às vezes, vem do desalinhamento também. Não é? Ui, começando. perdendo Começa- que, Ih! é perdendo que a gente se encontra. Se perdendo que a gente se encontra. Isso aí. É Perfeito. por aí. Veio, eu achei que Veio, eu viu? senti falar um negócio desse. Você assim, deu um ótimo. negocinho aqui. Conta um pouco pra Luísa a história, assim, do nosso podcast, como é que surgiu. Surgiu da gente conversar sempre no mestrado e as pessoas quererem abrir a vida pra gente, falar tudo que vinha na cabeça sobre coisas profundas e não sobre técnicas, sobre aprendizado. Então a gente começou Tem a ver um papo além da odontologia, além né? do odontos. Que somos seres humanos além da nossa profissão. Sim, Exato. e era nesse momento ali que a gente se identificava, se conectava e tudo surgia e fluía. Então vamos fazer um papo alinhado, Um papo assim, alinhado bem- nesse sentido. bem gostosinho. Vamos. Vamos. E aí a gente foi chamando pessoas que a gente admira, que a gente quer ter Você aqui com a é. gente. Ai, tô muito feliz de estar aqui. E eu falei, gente, o que a gente vai falar? É sobre odonto? Porque eu não sei se eu lembro as matérias, eu não sei se... Não sei se eu estudei certinho esse negócio. Ter essa aula. É porque eu sou dentista, né, gente? Pra vocês que estão vendo, mas eu já faz um tempo que eu não tô atuando, trabalhando com isso. E aí, quando eles me chamaram, eu falei, será? Mas aí, sendo esse papo, assim, alinhado, desalinhado, dá pra ir. É isso, é contigo mesmo. E tu sabe Bora. que a gente pensou em te chamar, assim, foi muito especial a escolha. A gente tinha uma lista de pessoas que a gente quer ainda convidar pro podcast, mas o teu nome, ele brilhou, assim, pra mim e pro Pedro. A gente entendeu que tu era a pessoa, e rezando pra que tu tivesse disponibilidade nessa data, porque a gente realmente queria que tu fosse nossa primeira convidada. Primeiro, depois eu quero que tu conte um pouquinho, assim, pras pessoas, briefing as pessoas da tua história, um pouquinho de quem tu é. Mas, assim, a gente te enxerga, Luísa, como uma pessoa extremamente bem-sucedida naquilo que tu te compromete a fazer. E tu não te define em apenas uma esfera da tua vida. Então, acho que deve ser até difícil isso. Eu quero que tu conte um pouquinho sobre isso. Como é que as pessoas te perguntam, e aí, Luísa, quem é você? Nó. E aí, Essa como é que a questão. gente... Você é o quê? Quem Você, é você é você? tantas coisas, né? Exatamente. E Esse é uma um delas ponto. é dentista, sua Aham. formação é odontologia. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é quem é você fora da bio do Instagram, assim, como é que você se define quando alguém te entrevista, ou, enfim. Quem é a Luísa? Cara, esse é um ponto pra mim de terapia. Estamos aqui pra isso. Vamos lá. Eu acho que esse é um papo terapêutico. Aham. E eu acho que também tem um pouco do meu signo aí, que eu sou geminiana. geminiana. Então eu sempre me senti muitas coisas. E eu sempre escutei que eu tinha que ser uma coisa. Você tem que escolher ser uma coisa. Você tem que, sabe, sempre tem aquele rótulo. Porque se você fizer várias coisas, você não faz nada bem. Bem feito. E sempre isso. Então eu fui... Só que eu me sentia muito mal com essa situação. Tipo, eu não caibo só aqui. Eu não caibo só num consultório. Mas foi muito difícil admitir isso. Eu fiquei tentando me encaixar muito ali. E até na esfera dentista tinha isso. Então você tem que escolher só uma coisa. Uma Você especialidade, né? E- Você não pode ser dentista, tem que ser E especialista e teu. Especialista. E eu, poxa, mas eu queria fazer mais coisas. Tá, então beleza. Fui pela área da harmonização, que foi o que eu me apaixonei. Mas quem faz a harmonização? Aí a gente ia pra esses congressos, eventos, não sei o que, palestras, sentava pra tomar um negocinho, um jantar. Ai, mas a harmonização, você vai tomar cerveja? O povo tem que tomar vinho pra eles te olharem como uma coisa... glamour, né? Aham. Então, sabe, até os detalhezinhos eu fui, gente, que vida é essa? Eu não caibo aqui, eu não quero isso, eu não sei se eu quero isso. E aí a vida foi me levando pra uns outros caminhos, foram acontecendo outros trabalhos, com internet, com dança, com arte. E aí veio uma virada de chave que eu criei coragem pra falar, pronto, realmente eu não sou uma coisa só.
E Eita. eu vou ter que aceitar isso, e as pessoas também vão ter que aceitar isso. Isso. Pronto, resolvi o problema que eu aceitei isso, mas agora temos outro problema, porque Pelo menos um foi. Vamos pro próximo. Próximo Porque problema. aí é realmente você aceitar de fato. Você aceitar na teoria é mole, né? Você aceitar na prática que você Eita. não é aquilo que as pessoas estão querendo te encaixar é um problema. E eu vejo que até hoje é Uma questão. uma questão bem lá no fundo, mas sabe? Quando você pra analisar tudo. Porque, por exemplo, quando eu fiquei trabalhando com dança, eu já fui bailarina do Faustão também, as pessoas me perguntavam, Lu, mas e aí, você é o quê? Eu, dentista. Nunca falei sabia que aceitar era isso, bailarina né? do Faustão. Que Luísa, consegui que fazer profundo. a transição, entendeu? E aí, quem me conheceu lá no Balé do Faustão falava, por que você não fala bailarina do Faustão? Eu, não sei. Aí depois, no meio da conversa, eu falava, eu também trabalho com Faustão, eu também faço outras coisas, mas o rótulo era, tipo, eu sou Dentista. dentista. É talvez aquela crença de que você tem que ser isso profissionalmente e ter esse nome de profissão. Esse status, eu não sei, sabe? Eu não sei se vem muito de um status do que a sociedade quer, ou se vem também, eu acho que é um pouco de tudo. Eu já fiz uma faculdade, eu me formei nisso daqui, minha família me ajudou e foi muito difícil pra eu me formar nisso daqui. Então, sabe, eu tenho que honrar que eu sou dentista, sei lá, por mais que eu não atenda. Então, até outro dia as pessoas perguntavam, mas você ainda atende? Eu falava, atendo. Atendi a porra Nada! Mas pra não admitir, assim, abandonei esse lado meu. Ou eu continuei atendendo, mas atendia muito pouco, tipo assim, só família, ou amigos que eu já atendia, ou pacientes que só faziam comigo, tipo, um botox, sabe? Eu continuei atendendo de tempos em tempos, ia no consultório de um amigo, ainda vou quando eu vou atender essas pessoas, mas não é tipo, eu atendo. Eu não atendo, Não. sabe? Até porque é isso, eu tirei minha energia só desse lugar. Antes eu vivia para odontologia, eu não sei se o Pedro vai lembrar, a gente se conheceu trabalhando também numa clínica. Vários finais de semana eu estava estudando, eu estava em congresso, eu estava em viajando. curso, eu estava viajando, atendendo. Então, quando eu parei, eu estava sempre atualizada, eu estava sempre no meio de professores como vocês estão, sabe, fazendo especialização Sim, e você tal. se dedicava pra aquilo ali Muito. mesmo. E sempre atualizado, eu achava isso muito importante na Com área certeza, da saúde, né? sim. Porque tudo muda muito rápido. E aí, quando eu tirei um pouco de energia disso e comecei a parar de investir meu dinheiro e tempo em curso, em especialização, não sei o quê, eu também fiquei um pouco medrosa no sentido, poxa, não faz sentido eu arriscar o rosto de uma pessoa, né? A vida de uma pessoa, a saúde de uma pessoa, sendo que eu não tô tão atualizada mais. Então, eu mesma fui tirando o pé e indo para outros caminhos. E é meio que isso, eu acho que essa é uma questão mais da gente com a gente mesma, de aceitar que a gente pode mudar a rota, entendeu? E ser várias coisas. E muito sobre o outro também, porque isso é sobre o ponto de vista do outro sobre você. Total. É você querer agradar, talvez, a sua família, talvez a quem te pergunte se você é dentista ou não. Total. E não sobre... Às vezes, pra você estava bem resolvido. Mas quando você Se parava não pra tivesse lidar com o outro... Exatamente. É pelo outro. É. É pelo olhar do outro. É pelo julgamento do outro que a gente se julga. É totalmente por isso. Eu via, uma vez eu tava ficando com um menino lá. Lá vem, começou. E aí eu me sentia muito pressionada por ele, assim, porque ele falava, mas e aí? Se você não for atender, você vai ser o quê? Porque você vai ser do Balé do Faustão pra sempre? Não vou ser do Balé do Faustão pra sempre. Eu sei que não. Eu sei que, né, essas coisas... Mas assim, tipo, ele não falava brigando, né? Mas ele queria uma resposta minha, sendo que nem eu tinha resposta. E tá tudo bem eu não ter resposta naquele momento, porque eu tava entendendo naquele momento ainda que eu queria transicionar de carreira. Eu tava criando coragem pra isso. E ao mesmo tempo ele ficava nessa pressão. Eu não preciso ter essa resposta agora. Só que pro julgamento dele, eu sentia que precisava falar alguma coisa. E ele já, né, bem resolvido financeiramente e tal, E eu ficava, será que é legal ele tá me puxando nesse sentido? Mas eu me sentia muito diminuída, sabe? No lugar, caraca, eu tenho que aceitar. É esse o momento que eu tô vivendo. É uma transição. Não, e sabe o que eu penso? Que eu acho assim, provavelmente hoje tu também não tem essa resposta ainda. Eu acho que será que a gente vai ter um dia? Eu acho que é um pouco de perfil, sabia? Assim como tem pessoas que talvez se vivessem a tua vida, seriam muito infelizes, porque precisam ter uma resposta, no sentido de, gente, eu preciso passar num concurso público e ter um horário pra entrar, um horário pra sair, ter tudo organizadinho na minha vida. Talvez. E tá tudo bem ser assim. Se te faz feliz, se funciona pra você,
tá ótimo. Mas eu acho que o entendimento da nossa personalidade, né? De entender assim, cara, eu não quero estar numa caixinha, eu quero estar em múltiplas caixinhas. Eu quero agora estar aqui e daqui a pouco, se eu quiser atender alguém, eu até vou. Mas, sei lá. E talvez daqui a pouco eu vou estar em outro lugar e sei lá onde eu vou estar morando e sei lá o que vai acontecer. Eu acho que isso dá um tesão de viver, assim, de essa borbulha que funciona pra ti, que talvez não funcione pra outra pessoa, né? E talvez esse teu ficante aí, ele não tem esse perfil, assim, ele precisa... Não, vamos traçar a reta aqui, ó, e vai, e segue. E a gente quer ir pra todos os caminhos e sentir várias coisas, né? É isso, exatamente, é de perfil, assim. E eu descobri, talvez um pouco tarde, mas eu acho que sempre há tempo, que não era esse o caminho que eu queria seguir, de ser rotulado, de ser uma coisa só e ser aquilo. Porque quando eu vim de Minas, né, você só enxerga um caminho, que é aquele ali. Você precisa estudar, Sim. Tem que ter uma Faculdade profissão. é o único caminho, né? pra você- guardar dinheiro pra caramba. E eu ainda acredito nisso, que o estudo, porque se não fosse o estudo, né, a odontologia, eu não estaria aqui no Rio. Sim. Não teria descoberto outras maneiras de se viver, outras maneiras de se trabalhar, porque eu não ia ter como me bancar, minha família não ia me bancar. Né? Então, graças a Deus, eu fui por esse lado também, que eu tô bancando todas as outras escolhas que eu tenho na minha vida. Mas é isso, só tem esse caminho. Então, eu só conhecia esse caminho. Estudar, fazer faculdade, juntar dinheiro. Eu lembro que, na época, eu pensava assim, nem vou gastar dinheiro com inglês, porque eu não quero sair do Brasil. Eu nem quero viajar, sabe? Eu não vou ser dentista, meu consultório vai ser aqui. Tipo, era uma cabeça tão pequena, cheia de crença limitante, que é difícil quando você não conhece outras pessoas, outras realidades. E aí, quando eu fui conhecendo isso, eu falei, cara... Não é? Eu não preciso. É muito doido O isso. mundo se abriu, O né? mundo se abriu. Quando a gente vive numas paredes que às vezes é a gente mesmo que delimita essas paredes. Às vezes nem foi alguém que criou. E aí daqui a pouco tu vai saindo dali e vai falando, gente, que loucura. Olha. Existe isso. A gente vai criando de acordo com isso, né? Com a nossa família, com Sim. tudo que a Perfeito, gente viu, que a gente achou que era o certo, achava que era possível só aquilo ali. Trabalhar, juntar dinheiro, fazer família, não sei o quê. E que pra eles era isso o certo. E é tá essa a tudo visão. maravilhoso. Era o contexto social, era o Super. contexto da vida naquele momento, né? Mas não era o meu caso. E eu falei isso até em um outro lugar também, assim, você quebrar padrões, agora falando até de Familiares. energeticamente, tudo mais, é uma coisa difícil. A gente vem com essa crença que a gente nem sabe. A gente tem coisas que bloqueiam a nossa vida, que quando a gente para pra entender, eu sou toda mística e tal, do autoconhecimento, aí faço constelação familiar, faço não sei o que, aí você para. Caraca, vem lá da minha família, vem das minhas ancestrais, vem de... Principalmente linhagem feminina, no nosso caso, assim, sabe? De ver sempre as mulheres sofrendo, batalhando, se encaixando e tal. E a gente vai no padrão daquilo ali, vibracional. Naturalmente. Sem saber. Enfim, e sobre o perfil que você falou, eu sou geminiana, falo muito. Ai, a gente tá amando. A gente tá Você amando. falou sobre o perfil e eu vi isso claramente. Eu tenho uma amigona, uma das minhas melhores amigas, morei com ela na faculdade. Ela tem esse perfil de tipo, meu trabalho não precisa ser uma coisa que eu ame. Eu tenho que entrar, ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro pra eu viver. Ela sempre foi assim. E ela é muito bem resolvida com isso. Ela passou num concurso maravilhoso. Eu pensei nela na hora. Super bem de vida, só melhorando cada vez mais, quero que ela prospere cada vez mais. E tá estudando mais ainda. Mais ainda pra mas passar em legal. outro concurso, Aham. entendeu? Tipo, maravilhosa. Mas é isso, eu não consigo ter essa relação com o trabalho. Quando eu entendi que eu não tava amando a odontologia, eu falei, caraca, não consigo, entendeu? Não consigo só fazer pra ganhar dinheiro, eu preciso ter essa relação de tipo... Óbvio, a gente não vai amar tudo o tempo todo. Todo Não é que dia. não vai ter problemas, né? Mas eu preciso ter essa relação de tipo, pô, eu amo isso aqui. Tem que ter sentido. Tem que ter muito maior, um sentido sentido pra um pouco mim. maior, né? Tem que ter muito E às sentido. vezes a gente precisa aprender a encerrar etapas da nossa vida, né? Nem tudo tem que durar pra sempre. Total. E o encerrar uma etapa não significa que aquela etapa teve um insucesso. O fato de tu ter decidido, gente, tá bom, eu não quero mais ser dentista Maravilhosa. agora. Para novos caminhos, abriu Será novas que portas. pra significa você. que tu não teve sucesso na odontologia? Não, porque... Ou foi o caminho pra me trazer até aqui. Até aqui. Então, Entendeu? exato. E a gente tem essa coisa, assim, né, de achar, nossa, não fiz esse investimento na minha graduação, estudei, minha família me ajudou, como você falou. E aí, como é que eu abro mão disso agora? Mas talvez ele cumpriu o propósito, encerrou Exatamente. e vamos pra próxima. E eu acho que isso que você falou do perfil, de compreender o seu perfil, vem muito ao encontro do que a gente conversa aqui, da importância do autoconhecimento, da gente procurar se entender, se conhecer e não necessariamente se encaixar
dentro das caixinhas que a sociedade mesmo tenta botar a gente, às vezes. Sim. E aí, quando tu te conhece, tu entende que tu não precisa te comparar com essa tua grande amiga, né? Que o caminho dela é esse e ela é feliz nesse caminho porque ela funciona diferente. E que o teu talvez seja de buscar outras alegrias. Tu não precisa ter uma profissão que te defina e que tu ame. Tu pode amar muitas coisas em momentos diferentes. E quando não ama mais, tudo bem. Talvez aquilo tenha cumprido o propósito e bora pro essa outro. dificuldade, né, que você falou de encerrar. Gente, de eu dar tenho um até passo hoje. pra trás. Eu também. Agora, com outros projetos, mas eu tenho essa dificuldade. Eu tô ficando um pouco mais medrosa, eu acho. De começar uma coisa e falar, tipo, ai, se não der certo, eu vou ter que voltar. Mas se eu não fizer, eu nunca vou saber. Não vou Como saber. sempre foi na minha vida, entendeu? Aham. E realmente é isso. Tipo, quando eu fui pro Balé do Faustão, eu falei, pode ser uma oportunidade, porque, na verdade, eles falaram com a gente que não era só pra dançar, a gente ia ser meio que uma comunicadora ali também. Iam ter quadros, a gente ia entrevistar convidados, sei que eu falei, isso me interessa muito. Imagina, você aprender essa parte com o Faustão. Nossa, Sim. imagina, um baita comunicador. Né? Eu falei, Referência. então, vambora. E aí é isso, eu sempre pensava, poxa, se não der certo, eu volto. E também ter esse apoio emocional da minha família, porque eles sempre Eu ia te foram perguntar muito, isso, eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que isso influencia muito, né? Muito. A gente, embora a gente se desprenda de padrões, a gente se preocupa ainda muito com o que os A nossos... gente quer essa validação. A gente quer essa validação. Pra dar um passo, tem que ter algum suporte ali, pelo menos emocional. Embora- Senão seria É. muito difícil. Então, como é que foi isso pra ti, assim? Então, é isso, a minha família, meus avós um pouco mais resistentes, né? Tipo, sempre preocupados. Luísa, mas você não vai atender, mas volta pro A consultório. crença deles. Muito carinhosos, nunca foi Aham. num lugar de, tipo, julgamento mesmo, sabe? Ruim, Mas de preocupação de mesmo. preocupação. E a gente sente, mesmo sendo um lugar de preocupação, a gente fica, poxa, a gente sente, sabe? Aquilo. Aham. Mas minha mãe sempre me apoiou, assim, também preocupada, tipo, tem certeza? É isso? Mas então vai. Mas sempre teve esse apoio no sentido de tipo, vai, Estamos contigo. tamo aqui. No Na ruim que- pior das hipóteses que pode acontecer, você tem uma casa aqui em Leopoldina, volta, Tem entendeu? pra onde voltar. É isso. Tem um Ai, berço isso ali. isso é importante, É né? super Muito. seguro. Você se sente seguro pra ir, Sim. entendeu? Por mais que eu fale assim, cara, eu não posso errar, que é isso. Se eu errar, eu não tenho quem vai pagar meu aluguel. Não tem pra quem ligar e falar assim, gente, manda aí tantos Aham. reais, porque eu não Aham. tenho dinheiro do aluguel, sabe? Então é nesse lugar que eu não posso errar. Mas na pior das hipóteses, eu tenho pra onde voltar. E isso Sim. dá muita segurança, entendeu? Você sabe que eu só fui entender isso na pandemia? Que existe esse lugar de... Que a gente tem família, tem esse berço, existe esse lugar de berço, porque na pandemia eu achei que era isso. Que como que eu vou viver, né? A gente teve que parar de trabalhar, todo mundo, e como é que eu vou viver agora sem Sem recurso, renda. sem renda, sei o quê. Cara, e foi tão simples dentro da minha realidade, porque eu tive pra onde voltar, eu tinha a casa dos meus pais. Existe esse lugar que às vezes, no dia a dia a gente esquece que isso pode Total, acontecer. amigo. E acho que isso deu coragem pra arriscar outros passos pós. Quando voltou, Imagina. Exatamente te isso, fortaleceu de- super, né? super igual como você pode enxergar que tem esse lugar Aham. pra você voltar. Não, e a gente tem que olhar pra isso, porque às vezes a gente acha que chegou num lugar por muito mérito nosso, mas o fato de ter pra onde voltar nos Nossa. alavanca lá na frente num lugar. Olha, Se for comparar com quem não tem, é muito o mais medo dessa difícil. pessoa de arriscar, de tentar algo Exatamente. novo, né? A sorte, assim, ou a bênção que a gente tem de ter Muito privilégio. esse privilégio, né? privilégio. Enxergar Por isso. Super, assim, por isso que eu honro minha mãe demais nesse lugar, porque é isso. Desde pequenininha, até quando eu era atleta, que eu queria, quero jogar, não sei o quê. Vai, minha filha, então vai que eu tô aqui, então vai que a gente dá um jeito, então vai, não sei o quê. Passei na faculdade, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, mas vai. Vamos que a gente vai dar um jeito, vamos, não sei o quê. Então eu também fui muito responsável sempre por saber que a minha família sempre batalhou muito, sabe? De honrar isso, De assim, nas honrar, tuas... Até na odontologia, a virada de chave que eu fui pro Balé do Faustão foi... Eu também já contei isso, eu acho, uma vez. Eu fui convidada pra gerenciar clínicas de harmonização. Menina. Gente, Sério. bom dia, como... Tudo O bom? que faz? Eu já tava meio que nessa... Eu já tava começando a trabalhar com internet, então já tava meio que, caraca, tô ganhando dinheiro de outras formas, sabe? E aí fui convidada pra gerenciar clínicas de harmonização. Seriam várias clínicas, era uma franquia. Eu ia gerenciar a franquia. Então, ou seja, meu salário já era um salário Bom, perto do que eu vinha ganhando. E sempre tinha aquela coisa que eu ia ganhar em cima de todas as, né? As clínicas e tal. Faturamento, enfim, então vinha, né? Aham.
E tirando a responsabilidade, o prestígio, né? O status, não sei o quê. Sim. Tudo que eu saí procurando, que era essa estabilidade, pronto. Era Tava ali, era a tua era a oportunidade. minha maior Sim. realização financeira até então, Alcançou o sabe? sucesso profissional. Sucesso que eu procurei, porque na minha cabeça, porque a gente pega essa culpa também inconsciente, né? Ninguém me pediu, minha família não me pediu nada, mas eu peguei, tipo assim, preciso ganhar dinheiro logo pra voltar e dar dinheiro pra minha família, entendeu? Aham. Porque quando a gente vê a família, vocês devem ser igual, assim, que batalha, não Nossa, sei o quê, a gente gente. fica com isso de, tipo, preciso retribuir, né? Embora não haja essa cobrança, Não tem essa Não cobrança, tem. nunca teve. mas pra gente A- existe, a né? culpa, A né? culpa A de, tipo, lugar culpa de e de dar culpa. orgulho, assim, Óbvio. poxa, você se esforçou tanto pra eu chegar até aqui, eu quero que você sinta orgulho, eu quero devolver um pouquinho o desse esforço. orgulho e dar a vida boa também. Porque é isso, É. tipo, meus avós trabalham até hoje, pra pagar aluguel até hoje. Não podem parar de trabalhar porque tem que pagar aluguel. Sabe Aham, assim? aham. Meu tio batalha pra caramba desde criança. Minha mãe, a mesma coisa, pra criar 3 filhos, não sei o quê. Então, esse núcleo da minha família sempre foi muito perrengue. Então, eu falei, eu preciso vencer na vida, ganhar muito Pra dinheiro tirar eles. pra trazer. Como se eu fosse a Eita. salvadora do mundo. A gente Que também tem- perigoso É, isso, é, né? nossa, Que cabeça. perigoso. E daí, quando veio essa oportunidade, eu falei, pronto, então é isso. Só que quando eu pensava nisso, cara, crise de ansiedade. Te apertava o coração. Muito, tipo, de chorar muito. Eu falava, eu não posso decepcionar minha família. E nem um amigo meu que me indicou pra eu fazer essa entrevista e ver e tal. Eu falei, não posso decepcionar nem esse amigo que me indicou, né? Olha só, Ainda olha que a tinha gente tava também. falando Aham, antes sobre sim. a necessidade de não desagradar Tinha ninguém. que agradar todo mundo. Meu Deus, dizer Ah, não pra alguém. Exatamente, era esse o ponto. Mas aí entra o apoio emocional da minha mãe que a gente tava falando. Porque eu fiquei pensando nisso, sofrendo, tipo assim, um mês. Em conversa, já negociando com um cara da clínica. E já meio que tava tudo certo. Eu falei, agora também não posso falar um não pra esse cara. E eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu falei, cara, eu preciso conversar com minha mãe. Eu falei, mãe, tá acontecendo isso. O que você acha? Não sei o quê. Mas eu tô sofrendo muito, tô chorando. E eu chorando com ela, assim, ó. Tô tendo crise de ansiedade pensando nisso. E tal. Ela, mas nem com todo o dinheiro do mundo. Pra Ai, você ficar assim. Luísa. Aí sabe aquela coisa? Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu liguei na hora pro meu amigo dentista, falei, desculpa, obrigado pela indicação, não vou conseguir. Liguei pro cara da clínica, acho que ele ficou meio puto, com razão, né? Eu tava negociando com ele de entrar, eu falei, Aham. mas eu tenho pessoas pra te indicar, tal, não sei o que, mandei alguns nomes pra ele. E ali foi essa a importância de ter alguém te dando esse suporte. apoio Aham, emocional. Emocional, perfeito. No sentido Sim. de você poder falar não. E, tipo, vai arriscar outras coisas que você quer, e é isso. E daí veio o convite pro Balé do Faustão, na mesma semana, assim, ó. Gente, isso é muito Olha o doido. universo Olha, alinhando ali. juro, eu acredito muito Nossa. nisso. Que quando a gente se respeita e a gente segue o fluxo natural das coisas, acho que essa coisa da gente escutar o nosso instinto é muito poderoso. E demora um pouco, porque eu tinha muita dúvida. Sabe aquela coisa de não confiar de verdade, assim, se o meu instinto é verdadeiro? Ou... Eu sempre tive muita Se é maluquice dúvida. ou se é doideira, intuição. aham, é. Isso aí, isso aí. Porque é uma linha tênue, né? Se a gente é doido, você não... Mas Até eu acho- onde? Mas eu assim, e tem uma coisa do fato de ser mulher nesse contexto. Porque a gente, sendo mulher, sempre é muito questionada. Super. Mas tem certeza? Porque assim, se é uma decisão de um homem, se o homem tivesse no lugar da Luísa, ele falasse, não, isso não faz sentido pra mim, eu não tô feliz, eu tô desconfortável. Pronto. Nossa, e aí ele é o foda, Porque ele arrisca. disse não. Ele disse não. E ele arrisca É. mesmo. E ele fez o não que ele sei tinha que quê. fazer. E a mulher é sempre mais. E assim, a gente cresce dentro desse contexto. Super. Dentro de mim sempre tem essa dúvida. Então, quando a gente foi lançar o podcast, eu falava pros meninos: vocês têm certeza? Sim. A gente vai conseguir fazer isso? E eles, gente, não tô entendendo a dúvida. Claro que vai dar certo. Eu falei, tá, calma. Vai dar certo, é verdade. Então, imagina o teu contexto sendo mulher e questionando tudo isso, né? Então tem mais esse recorte ainda pra gente acrescentar. A gente na já dificuldade. vem condicionada, né? Vem a ser condicionada. julgada sempre, questionada, é verdade. É. E como é que é isso? Ser mulher frente à alta exposição que você tem em rede social? Também, assim, porque tem um olhar diferente, vem mais mulheres também se espelhando em você, isso te coloca no lugar de cobrança. Exato. Tu te cobra muito? Muito. Não assim, num sentido de ser meio louca, neurótica e tal. Mas várias coisas, assim. Até quando eu coloquei meu silicone. Eu falei, cara, eu coloquei silicone há pouco tempo. Era uma coisa que já vinha me incomodando há um tempo. Só que antes não me incomodava. Eu era super satisfeita com o meu corpo. Só que começou a... Enfim.
E só que eu pensava muito, não posso colocar silicone. Ai, Porque- Luísa, Já postou mentira. que era satisfeita com... Porque eu ajudo várias meninas que não podem colocar silicone a se aceitarem, não sei o quê e tal. Ai. E aí, mais um daqueles de tipo, pensando no que o outro, não desagradar o Não, outro, desagradar o outro. sabe? Mas também num lugar de, tipo, eu tento ser muito responsável com rede social, então eu tenho muito isso já que eu trabalho com exposição de corpo, querendo ou não, sabe? Tipo, de treino, musa da Musa. Isabel, não sei o que, muito passa por essa exposição do meu corpo. Eu quero sempre também não trazer esse peso pras meninas. E aí eu ficava, pô, não posso botar um silicone, porque aí elas não vão se aceitar, aí elas vão querer colocar silicone também, e não sei o quê. E aí já tinha recebido várias propostas de parceria, eu falei, não posso, e Ai, recusava Luísa, eu tô tudo. chocada. E que sofrimento isso te gerou. Provavelmente muito mais do que vai gerar numa menina que vai ver o teu resultado chegando lá nos stories e contando, gente, botei silicone. E ela... E aí- As pessoas vão dizer, ai, tá Ah, linda que tudo, mesmo. nem aí. E você se Ou vão- matando. Ou vão dizer, ai, não gostei, não precisava. E acabou, entendeu? E a vida seguiu. É. E você ficou lá num sofrimento. Eu acho Sim. que tem um pouco desse coisa. E eu acho que a gente se cobra muito, porque a gente se vê muito também, trabalha com isso, mas eu tento o tempo inteiro tá com terapia em dia, tá lembrando várias outras coisas, que eu também não sou só um corpo, assim como eu não sou só uma profissão, assim como eu não sou... Sabe, isso é um exercício diário, não tenho o que fazer. Lembrando disso diariamente. E da terapia que você falou, que eu queria muito contar isso, porque na semana que veio o negócio do balé do Faustão, eu contando pra minha terapeuta, eu falei, cara, do nada, a coreógrafa do Faustão me achou, me mandou uma mensagem no Instagram. Como assim, do nada? Falava muito do nada. Aham. Ela pleníssima aqui pra minha cara. Do nada, não. Você não falou não pra outras coisas? Você não tá decidindo pra onde você quer ir? Isso não é do nada. Aí eu, arrepiada. Falei, mas eu acho que é isso, né? É Abre. Sim, abre portas. Quando a né? gente decide ser o que a gente é, que nem você falou. É a coragem de ser quem a gente é, nos liberta. E Às vezes você nem sabe o que você quer ser, mas você sabe o que você não quer não ser. quer ser. E Isso que eu ia aí- te perguntar, você consegue falar mais não hoje, depois dessas vivências? Super, amigo. É, Super. porque é um exercício também, né? É um exercício. Ai, é muito difícil. Acho que ainda você tem dificuldade. Muita Fala dificuldade não. de falar Fala não. sobre Também isso. acho que entra num lugar de mulher também, De tá? mulher, A de ser perfeita, de Ah. aceitar, de Ser estar boazinha, pronta, de ser a agradável. boazinha. Eu falei pro Pedro, meu sonho era ser a Sandy. Era aquele estereótipo. Ser Ela fala perfeição. baixo, ela é doce, ela Gente, jamais vai gritar com ninguém. Eu nunca poderia ser Até a Sandy. entrevista que ela deu na Seria Playboy. a vocês Vanessa? lembram? Você é a Vanessa, você é a Vanessa. Então. Mas acho que a Vanessa também. Também Também não. não, também não. Você é a Luísa, ou você quem que você quiser ser. Mas tem muito isso, assim, da gente vestir esse agradar. estereótipo feminino de agradar, de estar nessa posição. É. E aí, como faz pra lidar com isso, né? Não, é a mesma coisa. Eu acho que também é um exercício diário. Ainda tem muita dificuldade de falar não. Sempre que eu vou ter que falar não, é um tipo, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Hoje eu sei que eu tenho que falar não, entendeu? Antes eu ficava, realmente era um sofrimento. Agora é um mini sofrimento. Tipo assim, puta merda, vai ser desconfortável. É momentâneo. Mas vamos lá. Falei, sabe? tá, passou, bora. É isso. É acreditar que vai passar, né? É. Eu tenho alguns nãos pra falar na vida que eu vou segurando. E o ruim é que faz mal pra gente. Super. Né? Enquanto você não fala, não verbaliza, o seu corpo responde de algum lugar, de alguma forma. Ai, Você Luísa, eu fica adoro que tu mal. compartilha isso. Acho que você é uma das poucas pessoas que fala sobre isso, sabia? Que fala sobre o impacto no teu corpo, o estresse, a tua rotina, tudo que te tira do equilíbrio impacta diretamente no teu corpo. Então, de vez em quando, tu aparece lá nos stories e fala, ó, tá ruim a minha pele aqui, ó, não tá dando, porque eu tô fala estressada. mesmo. E ela conta tudo, fala tudo mesmo, assim, relaciona muito isso. E acho legal que tu mostra, tu te vulnerabiliza em muitos momentos. Foi uma batalha isso, assim, de chegar nesse lugar, de tirar o filtro da rede social também e mostrar sem medo a tua rotina, os teus perrengues? Cara, isso eu acho que não. Eu acho que isso sempre foi muito orgânico. Eu sempre quis mostrar isso, eu acho. Não foi pensado. E eu acho que foi isso que foi me levando pro meu Instagram dar certo, assim, nesse sentido, que foi trazendo mais mulheres, pessoas, justamente por isso. Porque eu já mostrava mais ou menos minha vida, É porque minha vida era uma correria, então não tinha vida perfeita pra mostrar, entendeu? Era Aham. isso que eu tinha aí pra mostrar. Mas ao mesmo tempo tu vê muita beleza nas coisas. Muita! Pra mim. Eu amo, assim, me conecto muito contigo nesse lugar, assim. Ai, qual o seu signo? Eu sou taurina. E acidente, sabe? Ai, meu, assim, acho que é Libra.
Ai, não sei, é porque o meu ascendente é câncer, sabe? É, Tem eu não várias tenho nada de Coisa câncer. canceriana, fica Pois é. fofinha, fica meiga. Muito amorzinho Porque eu me demais. identifico muito contigo, assim, que tu tá, às vezes, indo pra algum lugar e tu sente o vento, e tu escuta a tua música, e tu tá Aí presente vê um naquele cachorrinho, momento. aí vê um pescador, aí vê um De bebê. tu ver beleza no ordinário, né? Vejo muito. Eu amo isso de romantizar. Eu e Pedro Neves, a gente fala. Romantiza a Tô vida. num clipe, Um sabe? clipe de musical. A gente indo pro trabalho, aí tô num clipe, bota uma música e a gente vai. Ai, sofre se Ai. deixar a lágrima cair. É, se tiver que sofrer também, a gente vai sofrendo. E no ônibus, caindo a chuva. A chuva, daí... Pronto, aí é. How could A an chuva angel cai. break my heart? Total. E é isso. E vive com intensidade aquele momento, né? Muito. Mas aí eu acho que é isso. Eu sempre mostrei esse ladinho e foi o que foi acontecendo. E aí eu entrei no relacionamento abusivo. Opa. Comecei a falar sobre relacionamento abusivo nas redes sociais. Acho que muito pra me dar força também. Depois eu entendi. Porque às vezes a gente precisa se escutar. Total. Às vezes a gente fala e precisa escutar a magnitude do impacto daquilo que a gente tá falando pra tomar uma decisão ou pra conseguir seguir em frente, às vezes, né? E até porque o lance do relacionamento abusivo, até você enxergar que está no relacionamento abusivo, é um Ixi, processo, É um né? processo. Luísa, Eu acho que é o louco, mais que maluco. difícil É. quando você entende que tá. Eu ainda tive isso, que desde o início eu entendi. Sabia Tu que sabia tava. e não sabia sair. Não sabe sair. É porque, assim, eu tinha uma visão de, tipo, relacionamento abusivo é aquilo que a mulher é submissa, aceita tudo, e o cara... E eu não era submissa. Eu era o quê? Batia de frente. Então eu achava que eu não tava num relacionamento. Eu não tô aceitando esse relacionamento. Nessa guerra eu tô ganhando. Essa guerra eu tô ganhando, porque eu brigava. Ah, mas você vai com essa roupa? Eu vou, se você não quiser ir. Não, sabe? Mas Aham. aí você vive uma guerra Diária. eterna, diária. E aí e é uma oscilação muito grande, que aí você vive uma guerra e vive o céu, porque ele volta a te dar mil amores e vão fica tudo casar. bem, e tudo tudo muito maravilhoso. bem. Não é tipo tudo bem. É tudo muito bem. E aí tudo no inferno, enfim. Aí essa oscilação você Que libera dopamina, adrenalina, serotonina, a gente fica Você louco. Aí você Fica viciado viciado. Nessa montanha dinâmica. russa. Na dinâmica, perfeito. Total. É. E aí é isso, não é amor, é um vício mesmo. É Então um você vício. sair de um vício é uma coisa. Então eu comecei a falar sobre isso. Então você já falar de relacionamento já atrai muitas mulheres. Então eu fui vendo que isso era muito mais comum do que eu imaginava, porque eu achava que era uma coisa que era meio passado, sabe assim? E não é. É muito recente. A gente tá vendo hoje em dia até voltou mais muito essa mais. onda, né? E aí comecei a falar sobre isso, comecei a falar sobre treino e sobre crise de ansiedade que eu desenvolvi com esse relacionamento, crise de pânico, crise de não sei o quê. Então eu fui descobrindo que várias coisas que somatizavam no meu corpo vinham a partir daí. E aí eu comecei a terapia muito cedo, tipo assim, com 23 anos, muito cedo assim, pra mim, Uhum. né? Eu comecei a terapia, já tenho o quê? 8 anos que eu faço terapia. Então eu fui entendendo muito claramente essas coisas, como o corpo responde. E aí, da minha terapia, eu comecei várias coisas espirituais, energéticas, então eu também entendi do quanto tem energia nisso, entendeu? O quanto o seu corpo, quando ele aparece, é porque o seu campo energético já tá todo bagunçado. Muita coisa já De aconteceu. muita coisa ali, de anos e tal. Teve uma vez que eu machuquei meu joelho. Machuquei assim, dormi, acordei meu joelho inchado, doendo muito, 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 não conseguia pisar. Meu Deus, meu fisioterapeuta não tinha horário, achei um fisioterapeuta que tinha. Beleza, cheguei no consultório dele, ele, olha, mas é assim que eu atendo. E aí era uma sala, tocando um mantra, um negócio, místico, vários assim. cristais, vários místicos. Ele, você se sente confortável com isso? Eu falei, muito! Era tudo que eu amava. Bom dia, eu estava procurando isso. Era isso, você eu Era não ver sabia. exatamente o que eu queria. E aí, entrei no consultório dele, Pereira, te amo. Ah, rapidinho. pra A onde câmera eu aqui, olho? no meio, aqui. Essa aqui? Essa aqui no meio? que eu No olho meio. pra ficar de frente. Pode ir lá e de frente pra lá, é aqui no meio. Tá. E aí entrei no consultório dele, do Pereira, que hoje em dia, não sei quantos anos é meu mestrezão de vida. O cara simplesmente pegou um cristal, gente, e foi mexendo no ar. Meu joelho foi parando de doer. Ele mexe o joelho, vê se ainda dói. Eu, E aí, quanto mais ele mexia, eu chorava. E eu tentando segurar o choro, porque por que eu tô Eu chorando, tô chorando. gente? O que tá Eu acontecendo? chorando. Ele, filha, você veio aqui pra isso, pode chorar. E eu chorando. Foi minha primeira contato, assim, com essa coisa energética mesmo, de entender. E aí ele falou, sua dor não é física. Sua dor é emocional, por isso, aquilo. Eu falei,
O corpo respondendo às nossas E aí, emoções. ele é fisioterapeuta mesmo, mas é um fisioterapeuta integrativo. Que ele Tem um olhar mais chama. holístico também Total. pro cuidado de Que saúde. aí ele cuida dessa parte que você vai lá, ele faz a coisa Sim, manual, se precisar, mas ele tem esse outro lado. Gente, minha Porque não, encravada. porque não somos só... Vai lá no Vou Pereira. te indicar o Pereira. Vou deixar o contato dele aqui, galera. Pereira, você tira unha encravada também? Ó, o É, minha Pedro tá encravada acho que precisando. é emocional. Isso. Mas, amigo, é bem isso, assim. Nosso corpo somatiza muito. Muito, E eu vejo muito. muito isso na minha mãe também. Minha mãe Aham. tem muitas dores, não sei o quê. Eu comecei a pegar umas dores, umas coisas da minha mãe também. Falei, que loucura é essa, gente? Não é Parou. meu, não é meu. Quebra esse padrão, eu Ó. corto. Aham. Mas é isso, sabe? A gente precisa entender tudo e quebrar esses padrões. E é porque, assim, não é nada técnico. A vida da gente não pode ser compartimentada. É que nem trazendo pra odontologia isso, a ideia de que o dentista, ele tem que cuidar só de dente. A gente só tem que estudar a boca da pessoa. Tudo. Mas, assim, a boca tem relação com o que eu como, com o que eu falo, com os meus hábitos. Tudo isso... Por que você tá tendo aqueles hábitos? A quê? pessoa tá depressiva, a pessoa tá não sei o quê. Sim, A gente tem que aham, entender é o todo- contexto daquele ser humano que tá ali. Olhar como um ser humano. Olhar como um total. ser humano. E entender o contexto do que alinha aquela pessoa também, porque aquilo vai impactar, inclusive, na saúde bucal dela. E no tratamento, na Na resposta do disponibilidade tratamento. de como ela vai se dedicar àquele tratamento também, né? É. E eu queria te perguntar, sabe o quê? Dentro disso tudo, do espiritual, da atividade física e de tudo que você vive, o que te mantém alinhada dentro desse caos todo? Na tua Nada, rotina. gente, não sou alinhada, não. Sou bem desalinhada. Mas, ó, que isso é uma que tu excelente busca? resposta, né? Eu me alinho no meu desalinhamento. Eu fico ótima nesse lugar. Também, claro. Não, mas assim, amigo, que eu tento fazer muito, porque realmente é uma coisa... Minha vida é muito corrida, assim, né? E principalmente agora com o carnaval, é muito evento, muita gente, muita energia, muita coisa rodando. E eu não... Eu sou meio véia, né? Você sabe? Sei. Eu sou bem alma véia. Não gosto de sair, não gosto muito de gente. Se sai um dia, Ao o mesmo outro tempo que acabou. ao mesmo tempo que eu amo, tipo assim, tá aqui com vocês, tô falando igual uma matraca velha, Daqui a pouco... eu preciso estar na minha casa, Deu. quietinha. Então eu procuro muito meditar. Aprendi com o Pereira, assim. Não são meditações de 40 minutos, não é isso, sabe? Aquela coisa. Aline Riscado. Cansada. Corta, ó. Tem coisas que acontecem. Mas é pra isso mesmo. Mas não é aquela coisa tipo, ai meu Deus, eu sou, sabe, um ser iluminado. Não, mas Não. é você estar só em silêncio uns minutinhos, porque vem insights quando você tá em silêncio, sabe? Quando você respira, presta atenção na respiração. Então, eu tento fazer isso, tipo assim, é sempre que eu faço? Não. É sempre que dá? Não. Mas quando eu posso, meditação de manhã ou uma oração. Quando não é uma meditação, eu boto uma música, eu boto um louvor, eu boto qualquer coisa. Então, esse lado mais em silêncio comigo mesma. Espiritualidade me ajuda muito. Eu me sinto muito fortalecida e protegida quando eu tô mais próxima Alinhada da minha com a tua espiritualidade. Total, muito. E acho que é isso, cara. Terapia, né? E treino, movimento. Estar em movimento me ajuda muito. Eu ia te perguntar isso, porque eu vejo que às vezes você posta assim... Nossa, tava entrando em paranoia. Vou treinar. Aham. Gente, hoje o meu dia foi terrível, eu tô exausta. Vou treinar. Acho que é um lugar pra ti de descanso mental, assim, né? De Muito. Eu recarregar. aprendi isso com você também. Mas né, amigo? Aham. Eu aprendi isso na dor também, que foi no momento do relacionamento abusivo. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. E aí eu fui chamada pra ser embaixadora de um treino e tal. Sou muito grata até ao Lapa nesse sentido. Fui ser embaixadora da plataforma dele. E aí eu vi que os treinos aliviavam muito minha crise de ansiedade. E eu fiquei viciada em treinar na época. Emagreci muito, porque eu virei a louca do treino mesmo. Que te ajudava com o teu Com a mental, ansiedade. com o teu equilíbrio. E aí foi quando eu saí desse estado mesmo, assim, terapia, treino, alimentação boa, eu mudei toda a minha dinâmica, meu estilo de vida por isso, porque antes eu era uma bebum, cachaceira. Litrão. O litrão. Eu bebia muito, assim, né? Tipo assim, eu Aham. gostava muito de sair, de beber, não sei o quê, e isso, perder a noite de sono, esquece, assim, um problema. E aí foi isso, quando eu fui pro Faustão, eu tive burnout. Porque era muito trabalho, assim, fora de casa, vivia pra isso e tal. E eu acabei tendo esse mesmo, Luísa. desalinhamento. Olha só. Mas eu falei disso pra dizer que aí eu precisei passar por um psiquiatra. No primeiro momento do relacionamento abusivo, anos atrás, não precisei, porque tudo que eu fiz resolveu com terapia, com meu estilo de vida, deu super certo, graças a Deus.
Mas aí eu já fazia tudo certinho nessa época. E não do tava burnout. adiantando. Não tava adiantando. Mas aí ele falou, cara, o tratamento é realmente esse, é exercício. Tipo assim, parte do meu tratamento era pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Então tem muito impacto na nossa vida o exercício físico, Tem, entendeu? sem dúvida, tem. Pra questão mental, assim. Então, eu acho que o que me alinha é isso, tá? Tentar equilibrar esses pratinhos de espiritualidade, treino, não me esquecer, entendeu? Porque quando a gente vai vivendo no automático, só trabalha, só quer agradar os outros, só vai em evento, só não sei o quê. Produz e faz e acontece. E não... Uma hora dá uma coisinha ali, cara. Você se perde de quem você é. Gente, eu sou muito Totalmente. assim, eu preciso do meu momento de silêncio e eu tento fazer isso todo dia de manhã, então eu tenho um hábito de leitura que me ajudou muito, assim, porque a gente acabei retomando esse hábito de ler livros, mas de manhã, ao invés de acordar no pique, assim, em cima da celular. hora, Celular, né? ou eu no celular, não pego o celular, ou ir treinar de manhã cedo, que eu acho que pra muita gente funciona, eu entendi que eu precisava me Dessa conectar, exato. Aí eu passo um cafezinho e eu vou ler. Então eu já li, sei lá quantos livros esse ano, porque de manhã, todos os dias, inegociavelmente, eu acordo. Maravilhoso. Eu leio, paz, silêncio. Ai, E aí aquilo vai delícia. despertando, assim, a minha memória, os meus afetos, os meus sentidos, me causa desconforto, me causa alegria. E eu sinto que eu Uma acordo forma- por dentro Você se primeiro. escuta ali, Eu me né? escuto ali, e daqui a pouco me vem uma reflexão, eu largo o livro, e aí eu penso em alguma coisa, anoto e pronto. Meio que é esse meu momento. E tem gente que é assim, eu vejo que tu faz muito isso com música. Tu acorda e tu põe uma música, e a música, ela é como se fosse um mantra pra ti. Eu amo. Porque tu vai cantar e tu tá entoando aquele canto, e aquilo vai te provocando uma sensação e vai mudando a tua Muda a energia. energia total. Mas aí, antes eu também procuro fazer isso. Eu tô tentando voltar com o hábito de leitura, mas aí eu deixo mais pra noite. Mas quando eu acordo, pra não pegar em celular, eu tento fazer essas coisinhas mais calmas primeiro, entendeu? Pra dar um Uma tempo meditação, pra um ti. negócio pro cérebro ir acordando com calma, né? Entender que você acordou. Ver se vem esse insight de alguma coisa, de você se escutar. Às vezes você quer uma resposta que você tá perguntando opinião pros outros e ninguém sabe te dar a resposta, né? Então, às vezes é nesse momento que você tá lendo uma coisa que você nem sabia Nada que ia ser a ver. importante. Sim. Vem. Então, acho que é isso. E aí depois, sim, aí depois eu quero me animar e tal, aí eu boto uma música. Aí pronto, Eu agora preciso- vamos começar esse Vamos. dia. Eu preciso Agora vamos aprender isso botar. com vocês, porque eu acordo já nessa Na loucura. vibe de loucura. Na É, loucura. loucura. Vambora, como dia começou, uhul! Mas, Aí gente, vai treinava qualquer coisa, ou Amigo, boto mas tá música. tudo certo também, Tá ué. tudo porque bem. funciona pra ti. E tá É, tudo é o que a bem. gente tava falando. Exatamente. Isso, cada um. Mas o que uma eu tenho forma. percebido é a minha dificuldade de lidar com o ócio. Sabe, a gente tá tão viciado em dopamina, em Rápida, sabe, rápido, né? tudo rápido, Aham. que às vezes eu me obrigo. Não, para tudo. Desliga, não olha TikTok agora, não liga a TV, não, fica parado um pouquinho. Ou assim, peguei um E é Uber. desconfortável, né? Muito. Gente, a eu gente tô fica- pensando se eu consigo. Pega um Uber e experimenta não mexer no trajeto agora da Barra pra Zona Sul, não mexe no teu telefone. E Deixa eu olha pra rua, quando parar na sinaleira, veja a pessoa que tá atravessando, que sacola ela tá segurando, se ela tá sozinha ou não. Cara, é um exercício. Gente, é um Tá todo mundo exercício. viciado. a gente, Tá. a gente parou de perceber a vida rolando É ao isso, nosso cara. redor. Uma paciente me falou isso essa semana. Ela falou que entrou no elevador pra ir pro consultório e quando ela viu, tava todo mundo no celular, no elevador. Ai, gente, que A desespero. pessoa gente aproveita faz- esse momento do ócio, né? Porque vai ter esse transporte pro celular. E o tempo inteiro, qualquer momento que você tem A livre, gente tá no é celular. A gente vai ao banheiro, fazer o que for, né? Leva Número o 1 ou 2, celular. é celular. Celular. É celular. Gente, ontem, Que loucura, anteontem eu perdi meu celular em casa. E foi assim, eu fiquei pensando seriamente nesse ponto. Já venho pensando nisso, do quanto eu tô viciada, eu acho que todo mundo. Mas assim, eu tava com meu celular carregando. Decidi, vou tomar banho. Tirei o celular do carregador. Pra tomar banho. Pra quê? E aí eu perdi meu celular no meio do caminho, que eu decidi pegar uma água e mexer com a Marisabel, minha gatinha. E aí, quando eu saí do banho, cadê meu celular? Não sei onde eu deixei. Aí eu fiquei 1 hora procurando meu celular, não sabia onde... 1 hora mesmo, cronometrado. Tive que ligar pro porteiro, interfonar. Liga pro meu celular pra mim, por favor, que eu não tô achando. E eu fiquei pensando seriamente nisso. Pra que eu peguei o meu celular pra ir tomar banho? Por que eu tenho esse vício de sair Gente. com ele na mão pro banheiro, sendo que ele tava carregando? É uma dependência. E aí eu pensei nisso Caramba, muito muito sério. louco. Tipo, cara, isso tá muito sério mesmo. E eu acho que quando a gente larga um pouco o telefone, a gente fica nesse silêncio, a gente se escuta. E às vezes a gente esquece de se escutar. Às vezes eu tô na correria do meu dia, eu nem sei como eu tô me sentindo. Eu só tô fazendo, vivendo. Daqui a pouco para tudo e aí tu... Nossa, mas tem uma coisa me incomodando. O que tá me incomodando? Nossa, foi aquilo que o Pedro me disse.
por que aquilo me incomodou? E aí, sabe, daí a gente vai entendendo, se entendendo um pouquinho melhor, se escutando, se respeitando. Eu acho que eu entendo muito isso percebi isso muito na minha terapia, que quando eu não me escuto, eu não dou os tempinhos de silêncio, eu não me respeito. Porque nem eu sei o que eu tô sentindo. Nem eu sei o que eu quero fazer. Aí tu vai dizer, Lê, vamos pra praia agora, vamos sei que vamos. E eu vou fazendo um monte de coisas. É bem e isso. quando eu vejo o dia foi lindo e eu tô infeliz, Você não se conectou com você. porque eu não me conectei comigo. Nossa, muito sério. Por isso, muito forte. né, eu acho que essa nossa viver cronicamente online é um problema enorme. Você não para de se dar estímulo, né, De dar cara? E aí você estímulo. realmente não sabe o que você tá sentindo. Se é o que você viu, se é o que as pessoas estão falando. Você não sabe mais sua opinião. Você vai na manada, E né? no seu caso, você trabalha, né? Hoje em dia a gente trabalha muito usando a rede social, mas você vive disso, né? Com ali, um celular pra você remete a lazer e trabalho. E mais o trabalho tempo que lazer, todo. talvez. É isso, você não para um segundo. Você não, é o tempo inteiro, tem mensagem, e roteiro e não sei o quê. E antes eu me dava muito essa desculpa também, de tipo, mas eu trabalho com o celular, por isso que eu tô há horas no perfeito. celular. Então eu trabalho com o celular, eu tenho que estar mesmo. Preciso estar ali. E realmente, assim, eu tenho que ver referências, eu tenho que estar ali em algum momento, mas não da forma que eu tô. Porque é isso que acontece, a gente vive uma vida que não é a que a gente quer, que a gente... Né, se sente bem, a gente vai indo no efeito manada. E eu falo isso até do relacionamento abusivo. Era menos rede social, mas já tinha, mas eu digo de viver no automático. Eu vivia só pra trabalhar, eu vivia só indo, aceitando o convite, não sabendo falar não, e não sei o que, não. E quando você vê, você se enfia numas coisas porque você não tá atenta a você. Entende? E você tá, tipo, carente, e tá, sabe? Porque você não tá presente, você não tá se escutando, você E não tá sabe procurando em outras coisas que você uma nem salvação. sabe exatamente o que é. Pra algum, exatamente. Mas, Luiz, eu acho que tu super te respeita. Eu adoro, tu me inspira muito nisso. Eu vejo assim que tu fala sobre isso de vou sair hoje não, eu tô exausta, eu quero ficar na minha casa. Eu vou descongelar minha marmitina, ela já vai lá e já faz a publi da marmita dela. Vou tomar meu magnésio. Mas hoje em dia, sim, hoje em dia eu me respeito muito, mas eu acho até que eu tenho que fazer o caminho inverso agora, sabe assim? Eu falo muito isso com o Pedro Neves, porque... E eu vejo uma galera assim também como eu, tá? Depois de pandemia, essas coisas, o pessoal se acostumou muito a ser egoísta, entre aspas. Sim, tem isso. No Rolando sentido também, né? de, tipo, se respeitar, Se respeitar. demais. É tudo mas sobre demais, mim, é tudo amigo. sou eu. Tá. Ai, minha energia vale muito. E realmente, eu acredito muito nisso. Tipo assim, aquele lugar, não gosto da energia, não vou gastar minha energia lá. Mas toda relação depende de um pouquinho de desconforto, né? Total. Você tem que, né, abrir mão de uma coisa, se esforçar de um lado. Tipo, se eu quero ver Pedro Neves, sim, eu vou ter que sair da Barra e ir pra Zona Sul, pegar um trânsito, pegar um Uber, qualquer coisa. E num certo momento eu preciso falar, tipo, se fosse por mim, eu sempre estou cansada, não vou sair de casa. Mas é isso, se eu quero manter uma relação, se eu quero dar prioridade pra alguém e tal, eu preciso fazer um pouquinho esse caminho inverso, porque aí eu fui demais. Eu fui no só minha energia. Até porque, assim, é muito fácil você ser maravilhosa, ter energia boa, perfeita, não sei o quê, se você tá sozinha. Trancar dentro de casa. Se você não se relaciona com ninguém. Gente, a gente não evolui espiritualmente na solidão. Exatamente. Não Espiritualmente, evolui. nem pessoalmente, Porque nem a gente nada. precisa se expor a desconforto, se expor a relacionamentos pra ser melhor. É isso, Pra a gente veio entender. pra isso, né? É. A gente vai evoluir Então, com isso. então assim, tem que ter um meio termo, Tem porque que ter um senão meio também é termo. tudo sobre a gente. Não, porque eu agora preciso. Não. É. E assim, achar esse equilíbrio, eu acho que é o maior desafio da nossa vida. Muito Equilíbrio em desafio. tudo. E que o equilíbrio pra ti vai ser um, pra mim vai ser outro. Exatamente. Porque são outras prioridades, né? Isso. E aí cada um encontrar o seu sem se comparar tanto com o outro. Que hoje em dia também é difícil, por Também causa de é rede difícil. social, né? É. É difícil. A gente não se Muito. comparar. É. Na questão, quando o Letícia perguntou da vulnerabilidade, eu pensei muito assim, você quer ser sempre você, é claro, né? Tem as pessoas que te acompanham na questão do corpo que você falou e tudo de ser sempre o mais verdadeira possível. Porém, também você trabalha com muita marca e que exige de você uma imagem de perfeição, de tudo. Como essa vulnerabilidade, esse equilíbrio entre eu quero ser eu posso ser eu, vou ser eu, mas eu também não posso desagradar uma marca, um trabalho, porque é o meu trabalho. Como essa questão? Amigo, isso é difícil mesmo, assim, eu sempre tento, desde o início foi assim, porque no início já acostumei Thaísa, que é minha assessora, minha amiga maravilhosa, te amo, meu público,
tudo já foi meio acostumado, porque como eu não dependia disso, eu era dentista, isso era um extra, então é tipo assim, não, essa marca não tá alinhada, essa marca não me quer, isso não sei, sabe assim, tá tudo certo. A gente só vai trabalhar com o que for alinhado com o que a gente pensa, com e tal. Só que agora que eu fiz totalmente essa transição, não, tipo assim, antes eu falava muito de posicionamento político. Hoje em dia ainda falo, acho importante a gente se posicionar, mas realmente não dá. Já perdi trabalhos por causa disso. Não dá pra você ficar o tempo inteiro, sabe assim? E é uma questão, eu fiquei com uma questão com bloqueio criativo um tempo, porque é isso, às vezes eu queria falar sobre outras coisas, mas a marca não quer que você bote tal coisa no roteiro. Ela só quer até ali. Ela não quer que você se aprofunde tanto em outro negócio aqui. É só isso aqui mesmo, ser bonita, ser não sei o quê. Não são todas as marcas, mas tem marca que sim. E assim, é isso. Você Tudo bem também, né? É o seu trabalho. assim, contanto que, né, não vai ferir meus princípios, coisas que eu acredite, tipo, né? Eu tenho esse certo ponto de, tipo, tem coisa que você tem que fazer até ali. E é isso. E eu fiquei muito com esse bloqueio, tipo, caraca, aí entra, né? Não sei se eu... que eu posso fazer aqui pra também ser o máximo possível de mim e ainda continuar trabalhando nesse meio termo? Eu acho que a gente sempre vai estar nessa confusão, E se sabe? questionando, e revisitando Revisitando, aprendendo o que você pode fazer, o que não pode. Mas é isso, amiga. Eu acho que, no geral, eu só trabalho com marcas que têm a ver com a gente mesmo, com o que eu acredito. Então, não é tão ruim, não é uma coisa, sabe, tão difícil. Não é um assim, sofrimento não é um na tua sofrimento. rotina. Mas acontece, vez ou outra. Ô, Luísa, e quais são, assim, a partir de agora, tu olhando pra frente, as tuas ambições, os teus sonhos? Então... O teu coração tá indo pra qual lugar agora, assim? Tá pulsando pra onde? Pois é, esse é um ponto que eu falo que eu tô mais medrosa, que eu não fico falando tanto de certas coisas, sabe? Pra proteção também da tua... Primeiro que eu aprendi isso, que eu era uma pessoa que falava, vambora, contava tudo da minha vida. Ai, eu tenho um paciente que fala uma frase, de vez em quando ele me dá uns podaços, assim, ele fala assim, ó, silêncio conserva energia. Mulher, mas é isso, gente. E aí, às vezes, eu fico com essa, assim, de, ai, é verdade, né? Algumas coisas a gente precisa cuidar, silenciar, deixar acontecer. Deixar acontecer. E eu aprendi muito isso com o Pereira, com a espiritualidade, já tomei alguns puxões de orelha, sabe assim, tipo, amor, dá uma caladinha. Então, e eu acho também como, assim, obviamente, né, não sou famosa, mas como tem uma certa vida pública ali, de um certo modo, também tem uma pressão do povo. E aí? Mas já fez? Já conseguiu? Já vai Gente, só um adendo aqui, só um minuto. Não sou famosa, bom dia. Tá, Oi, De novo, ela tá no... eu sou dentista, no balé do Faustão. Meu amor, eu não sei se te contaram, mas você é famosa, sim. Você é muito famosa. Não, gente, mas eu quero dizer assim, não sou uma Paula Oliveira. Mas a gente tem uma vida exposta ali, né, na internet e tal. Então tem essa cobrança, tipo, e aí, já fez? E aí, já... Por exemplo, eu tô estudando teatro, então atuação, né, me formei e tal, Isso foi uma coisa que eu deixei guardado durante muito tempo. Eu falava isso com o Pedro Neves. Eu não contava pra ninguém. Nem minha família no início estava sabendo que eu estava estudando. Depois fui fazer uma peça. Não postei quase nada pra ninguém saber que eu estava fazendo a peça. A peça era ótima. Eu fui assistir. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, gente. Então, e é isso. Eu acho que era uma coisa muito minha nesse lugar também de medo. De estar me julgando, de estar começando uma coisa nova. Oh, meu Deus. Sim. E no lugar de não quero que ninguém fique me perguntando, e aí, mas já fez uma novela? Já não sei o quê? Não, porque eu não tô me cobrando assim. Não vem me colocar essa cobrança. Eu tô nesse lugar porque eu tô amando isso. Se for pra acontecer, vai acontecer. Mas eu acho que minhas ambições vão todas pra esse lado de comunicação, comunicadora, arte, da forma que tiver que ser, entendeu? Então eu tô nesse caminhozinho aí e... Que lindo! Amei! Que lindo! E é isso, e de alguma forma tentando entender como eu posso me sentir mais preenchida com esse trabalho, tipo, ajudar pessoas em algum lugar, sabe assim? Que é isso que eu entendi que me preenche muito. Não consigo só ganhar dinheiro. Eu falo isso também muito quando eu entrei no carnaval pra ser musa da Vila Isabel. Tipo, não fazia sentido nenhum pra mim só estar ali de musa, sabe? Ser musa. Ser bonita, chegar ali, sambar, postar meu look e beijo. Eu não consigo isso, sabe? Tipo, eu quero estar ali e estar muito com a comunidade, estar ali todos os dias e abraçar e não sei o quê. Então, acho que é nesse sentido que a minha vida tá indo,
de tentar entender como eu posso fazer mais usando voz, comunicação, arte. A sua visibilidade. Eu amei o quadro que você fez na Vila Isabel com as meninas de lá. Achei muito importante, muito tocante, né? Porque você, com a sua visibilidade, foi dando visibilidade para outras pessoas. Sim, amigo, e foi o que eu falei com as meninas de lá. Igual eu falei aqui com vocês. Gente, eu sei que eu não sou nenhuma Paula Oliveira, mas vamos usar meu espaço, porque assim, querendo ou não, eu tenho, né, contatos, tem pessoas importantes que me seguem, tem marcas importantes que me seguem, então de olho. Vamos mostrar a vocês. Vai que uma marca veio e fala, ó, essa menina aqui é Tem um maravilhosa, perfil, tem um perfil aham. que Que não sei o quê. lindo, Luiz, encontrar propósito dentro da tua profissão, dos Super. teus... Então eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí a gente fez um quadro com as meninas, as musas da Vila Isabel, algumas, as que eram e agora as que entraram da comunidade, entendeu? E aí quero fazer com mais meninas. Tem a Ju, não, eu fiz com a Ju. Enfim, quero fazer com mais meninas, mas é isso, é uma correria de carnaval que tem que encontrar a minha agenda com a agenda delas, Sim. mas vai dar certo. E aí eu percebo que você trouxe muito a arte pra dar significado pros teus sentimentos também. Tu procura na arte a expressão de quem tu é, de como tu pode te colocar dentro das caixas múltiplas da tua vida. Super. E tu enxerga a arte como um caminho pra se alinhar também. Muito. Muito. Mulher, você é boa, né? Amei! Observadora, amei! Ela é fã mesmo. Eu sou fã, meu amor, eu tô aqui analisando. Não, mas aqui todo mundo se analisa, amei, Se analisa, gente. a gente Esse- faz. Eu amei esse trio. Mas é muito isso, assim, eu tomei um baque com a arte, com essa questão de atuação, principalmente. Eu fui fazer um curso de apresentadora pra eu melhorar essas coisas de Instagram. Quando eu decidi, voltei do balé, falei, então tá, vou botar mais minha energia nisso, vou fazer uns cursos agora pra melhorar como eu me apresento, como eu falo, pra entender o que o mercado pede e tal. Fui fazer esse curso e era num lugar que tinha aula de teatro. E aí um diretor tava lá, me viu e falou, cara, você é atriz, não sei o que, você tem total perfil, você fala bem, você guarda o texto, não. Eu falei, não. Aí ele, vem aqui numa aula um dia de experimental, só pra você ver como que é. Eu falei, será, gente? Aquele negócio ficou batucando na minha cabeça. Chegou o dia da aula, eu fui. E aí ele já me botou pra fazer as coisas, o exercício do dia e tal. E eu fiquei, assim, chocada de como aquilo mexeu comigo num lugar de eu pegar um sentimento e entender o que aquele sentimento tinha a ver com o meu sentimento, da onde vinha aquilo. E aí tinha muito a ver o jeito desse estudo de atuação com a minha linhagem de terapia. Nossa, Olha Eu só. falo o encontro. isso. Amiga, assim, ó, eu falo que é muito estranho, mas pra mim também faz todo sentido, de como tudo na minha vida se vai pro Conecta. mesmo lugar. Sim, complementa, né? E aí a arte veio nesse sentido de complementou. A espiritualidade fala de uma forma, mas me traz pra esse lugar. A terapia pra esse lugar. O Pereira, quando fala de energia pra além de espiritualidade, também vai pra esse lugar. E aí veio a atuação e eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Mas assim, é porque você está olhando pra esse lugar. Pra tudo isso. Porque se você não soubesse esse lugar, tudo isso ia estar acontecendo, tu não ia fazer conexão nenhuma, só ia estar vivendo. Eu acho. É um Quando a olhar gente... pra dentro, né? É quando a gente tá disposta a olhar pra Disposta. dentro também, que é muito desconfortável, tá, gente? Muito desconfortável. As pessoas acham, às vezes, que fazer terapia, tipo, nossa, vai resolver meus problemas. Meu amor. Causa muito Mais mais problema. A posição fetal pós-análise. Não é, amigo? Total. Só tapa na cara. Espiritualidade também, tá? Também. Só tapa na cara. Mas é esse tapa na cara que te traz pra um lugar de consciência, de que você entende pra você evoluir nessa vida, que é pra isso que a gente tá aqui. E a evolução não é linear, né? Também tem isso, porque a gente começa a evoluir e acha que tá tudo maravilhoso. Tô chegando, tô indo. E de repente, bum, né? Daqui Você a pouco volta. não volta. Volte 3 casas. É. meio que... É meio que Ai, isso. Tristeza. Mas é isso. E aí eu entendi a arte nesse sentido, que mexeu ali com vários sentimentos. E em outro lugar também, foi a primeira coisa na minha vida que eu olhei e falei, caraca, eu quero fazer isso por mim. Porque antes, todos os meus trabalhos eram pensando, preciso ganhar dinheiro pra devolver algo pra minha família, entendeu? Nesse lugar de culpa e de devendo, de dívida. Sim. Como a gente falou, eles nunca me pediram nada, mas a gente pega isso pra gente, né? E sobre o olhar do outro. Querendo olhar o olhar do do outro, agradar o outro. Então foi a primeira coisa na minha vida adulta que eu parei e olhei e falei, caraca, porque antes, esse até menino que me deixou desconfortável, esse ficante que a gente ficava e tal, que ficou me cobrando o que eu queria da vida, ele falava, mas qual é o seu sonho?
Aí eu só sabia falar, ganhar dinheiro pra ajudar minha família. Ele, não, qual o seu sonho? O seu sonho. Seu sonho que só tem a ver com você. Eu falei, não sei, eu não tinha o meu sonho. Sabe assim, eu não sabia falar qual era o meu sonho. Aí hoje em dia, pode ser que não dê nada, assim, pras pessoas, esse lado da minha vida, mas hoje eu entendo que isso eu fiz por mim, entendeu? Tem coisas que eu tô fazendo por mim hoje, e não só pensando, meu Deus, preciso resolver minha vida logo pra dar dinheiro pra minha família. Sim. E assim, eu já entendi que na vida, na energia, na terapia e tudo, nossa vida só prospera quando a gente olha dessa forma, entendeu? Quando a gente para de ter esse peso de dívida, que é uma âncora pra gente ali, que fica puxando pra trás, começa a pensar na gente, que daí a gente começa a prosperar, e aí, quem sabe, a gente consegue fazer aquilo que a gente queria. Que até Ai, você. que lindo! Tenho vários checklists pra fazer desse papo. Sabe assim, do que deixou a Luísa alinhada, do que a gente conversou hoje. Que especial. Meu Deus, que papo lindo. Que Ai, eu conversa amei maravilhosa. também. Eu amei. Meu Deus, juro, Luísa, obrigada, assim, por ter aceitado o nosso convite, por ser a nossa primeira convidada. Obrigada a vocês. Foi mais especial até do que eu achei que seria. Eu já Sim, sabia que seria incrível. especial, mas assim, Ah, é muito Te legal a amo, gente amigo. ver uma Te pessoa amo que a muito. gente admira, assim, e que não é uma imagem só do Instagram. Você é real e conversa mesmo, essa é a tua vida, tudo que tu mostra é a tua vida mesmo. e se doa, e fala, entrega. Fala Aprendi até muito com demais. você hoje, foi muito legal. Eu também com vocês, tá? Que Pedro bom. Neves eu já aprendo todo dia. Pedro Neves, gente, é uma alma. assim. É uma alma, gente. Um dia a gente vai ligar essa câmera sem ele saber. E a gente Eu vai acho. deixar Vai ser um rolando. perigo! Eu tô avisando, hein? Porque as histórias de Pedro Neves não dá. Muito bom. Cara, mas o vamos Pedro Neves sentir. é diferente mesmo. Minha mãe sempre fala que ele é tipo um anjo, assim, na minha vida. E eu acho mesmo que tem algumas E tem pessoas almas que são anjos pra gente. super. São. E eu acho São que mesmo. eu E já- nós somos na vida de outras pessoas também. Também acho isso. Eu É. tive muitos na minha vida, eu sei pontuar Nomear. alguns. Pedro Neves é um deles, ele nem sabe, mas tipo assim, quantas vezes ele já me salvou nessa época de relacionamento abusivo, que eu trabalhava junto com ele numa clínica, quantas vezes eu cheguei assim, mal, e só dele estar sempre feliz. Pedro Neves é essa pessoa, a felicidade de pessoa. E aí só dele estar sempre feliz transforma a gente, né? Você sabe? Muito. Você A também. energia próxima A da energia. gente faz toda a diferença, né? E você também maravilhosa, eu amei que você bom. super observa, né, as coisas, observadora. É bom quando as pessoas enxergam um pouquinho além na gente, eu fico muito feliz Ou, por ou isso. pelo menos procuram enxergar, Exatamente. né? Consegue Já é olhar, muito bom. né? Ai, gente, que sucesso, que emoção. Foi muito lindo isso. Amei, gente! obrigada. O podcast de vocês está lindo, muito sucesso. Muito Obrigado. papo alinhado, desalinhado Isso por aí. aí. Desalinhando Isso pra aí. alinhar, ou então alinhando pra desalinhar. e Se seguindo. perdendo pra se Ai, encontrar. foram Bora, muitas e sendo o frases que aqui, quiser ó. ser, Será? É isso aí. ser livre. Comentem aí o que vocês gostaram mais. A Luísa é maravilhosa, né? Vai dizer que a gente não acertou muito nessa Muito. primeira convidada. Foi muito Ok. maravilhoso. Obrigada, tá? Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Beijo. Fechou. Até a próxima. Até mais. E aí, gostou? Isso que você acabou de assistir é um pouquinho do nosso papo alinhado. Que foi uma delícia. E se você tem uma marca que conecta com o nosso propósito e com o que a gente faz aqui nesse podcast, manda mensagem pra gente que vai ser um prazer ter você conosco nesse projeto.